do prazo de renovação da CNH para aqueles até 50 anos será de 10 anos. Então, houve algumas alterações que, de certa forma, para a população, são coisas interessantes, são mudanças que as pessoas acham válidas. Agora, do ponto de vista da segurança viária, quando a gente fala num país como o nosso, que de 2011 até 2020 conseguiu reduzir apenas 30% no total de objetivo de 50% nas mortes e lesões graves no trânsito proposto pela Organização Mundial de Saúde, é algo assim um tanto temerário. Estamos apresentando Repórter RMS News. As mudanças no Código de Trânsito começaram a tramitar no Congresso Nacional em 2019, mas foi em 2020 que se tomou forma como projeto de lei, o projeto 14.071/20, sancionado em outubro do mesmo ano. Já tem validade para o dia 12 de abril, próxima segunda-feira. Portanto, esse projeto que começou a tramitar em 2019 já passa a valer agora a partir da próxima segunda-feira, dia 12. Na totalidade, são 57 alterações do Código de Trânsito brasileiro que vão afetar diretamente a vida de motoristas e usuários do trânsito. Para falar sobre este assunto, recebemos com grande satisfação aqui no Repórter RMS News, recebemos aqui no Repórter RMS News, Renato Campestrini, presidente da Comissão de Mobilidade da OAB Sorocaba. Doutor Renato Campestrini, bom dia, satisfação imensa tê-lo conosco aqui no portal RMS News. Bom dia, Oliveira, bom dia, doutora Marina, bom dia aos ouvintes, bom dia aos espectadores. É uma satisfação novamente estar aqui com vocês para conversar a respeito desse tema tão palpitante, né, que influi diretamente na vida de cada um, seja na condição de condutor, seja na condição de usuário da via. Então, que a gente puder conversar um pouco, levar um pouco de informações, estamos à disposição. Doutor Campestrini, qual o impacto dessas mudanças de fato na vida dos motoristas e usuários do trânsito? Para os condutores, ela irá impactar positivamente no aspecto que ele terá, se aquele condutor for um condutor que segue bem a risca, não comete infrações de natureza gravíssima, ele terá até os 40 pontos para que possa ter o direito de dirigir suspenso, eventualmente. A questão do prazo de renovação da CNH para aqueles até 50 anos será de 10 anos. Então, houve algumas alterações que, de certa forma, para a população, são coisas interessantes, são mudanças que as pessoas acham válidas. Agora, do ponto de vista da segurança viária, quando a gente fala num país como o nosso, que de 2011 até 2020 conseguiu reduzir apenas 30% no total de objetivo de 50% nas mortes e lesões graves no trânsito proposto pela Organização Mundial de Saúde, é algo assim um tanto temerário. Eu fico com receio de ver como os nossos dados irão se comportar mais adiante com essa flexibilização das regras, né? Há pontos positivos, sem dúvida alguma que há. Esse projeto de lei, ele nasceu como número 8267, de autoria do Executivo, e quando ele chegou no Congresso, ele recebeu mais de 200 emendas, né? E até se tornar a Lei 14.071, a 39ª lei que altera o CTB, houve muita discussão. O grosso das alterações, ela não veio do projeto original do Executivo, e sim de projetos que foram inseridos dentro do Congresso Nacional. Então, faltou debater um pouco mais com a sociedade técnica, com a comunidade técnica, alguns aspectos relativos a isso. Mas, assim, há ganhos, como na questão do recall, que passa a bloquear o veículo
se não passar pelo chamado da montadora. Nós temos também a questão do transporte de crianças, que passou a ser uma regra prevista no CTB e não mais por uma resolução do CONTRAN. Para quem utiliza motocicleta, havia uma penalidade muito pesada que dizia respeito ao farol da moto apagado, né? Porque você na moto você não tem como saber se o farol apagou ou não. Você tem que tá sempre vistoriando, como determina o código em medidas de segurança. Mas você não tinha como saber e era uma infração gravíssima com suspensão de dirigir de 2 a 8 meses. Passou a ser uma infração de natureza média, só com multa. Então a gente tem aspectos positivos, mas assim, do ponto de vista da segurança viária, fico temerário de como pode impactar isso, né? Então, vamos acompanhar o andamento da situação. Doutor Campestrini, sabe aquele tal do tira dúvida? Rapidinho aqui pra gente. Eu tenho uma colinha aqui na minha frente, viu? Então por isso que eu vou estar bom nessa questão, Marina. Fica. Marina, você que padrão de motorista você se considera? Aquele padrão de motorista que todo final de mês tem pelo menos uma multinha leve ali ou não? Ou é uma motorista que você não. A sua pontuação é tranquila? Já atingi 2 vezes o nível máximo aí de pontuação, já fiquei suspensa por 30 dias, por dirigir 2 vezes. Marina? Mas eram multas de celulares, não eram... O carro antigo não tinha Bluetooth, então eram multas de celulares, não eram multas de velocidade, não. Eu gosto da Marina porque a Marina é sincera, ela não esconde as coisas, né? Ela mostrou... Não, eu não acho nenhuma coisa assim, né? Talvez esse seja o maior crime que eu cometi até hoje. Qualquer outro tentaria fazer uma maquiagem. É por isso que você está aqui, viu, Marina? É justamente para a gente poder tentar compreender esses cenários, o comportamento, né, Campestrini? Do cidadão, o que pode impactar na vida dele no dia a dia. Validade da CNH, o que acontece? A validade da CNH ela passa a ser de 10 anos para aquele condutor que tem até 50 anos de idade. Acima de 50 anos e abaixo de 70, 5 anos de validade, e acima de 70 anos, 3 anos de validade, né? É importante frisar que essas mudanças aí, se tentou no projeto de lei tirar a obrigação de passar por um médico especialista de trânsito, mas ela foi mantida recentemente, né? O veto do presidente foi revertido no Congresso, então continua como você tendo que passar por um médico de trânsito, né? Um médico de tráfego, Exato. Ou passar por um psicólogo de tráfego, então isso continua. Você estava falando, né, do bate-pronto ontem, eu tive a satisfação de conversar com o pessoal da Escola Pública de Trânsito do Estado do Ceará. 30 educadores que estavam querendo justamente sanar algumas dúvidas em relação aos novos procedimentos de trânsito. Então você veja que mesmo dentro da comunidade técnica há muita dúvida ainda, e a gente ainda tem. Exato. Porque nós temos 2 questões que estão assim sufocando os órgãos executivos de trânsito e os técnicos, que diz respeito à suspensão do direito de dirigir nas infrações autossuspensivas. Por exemplo, se você transitar acima de 50% do limite de velocidade em uma avenida de Sorocaba, até às 11 horas e 59 minutos do dia 11 de abril, é o Detran que tem a competência de aplicar a suspensão de dirigir. A partir da 0 hora do dia 12, passa a ser da URBS, da CEMOB. Né? E como vai ser feito isso? Quem que vai fazer essa retenção do documento da CNH durante esse processo? O órgão de trânsito, isso demanda toda uma engenharia de sistema e tudo mais, de como vai ficar responsabilizado por isso. Outro ponto que a gente tem aí no código, a advertência por escrito, que passa a ser obrigatória para aquele condutor que leva uma infração de natureza média ou leve. Isso precisa ser regulamentado. Como que vai ser feito esse pedido? E a gente teve ontem uma reunião com o Denatran, e o Denatran informou que as resoluções serão publicadas no dia 9 ou no dia 12. Né? Então, algo que a gente deveria já estar trabalhando com isso, promovendo, levando informação para os órgãos, para as pessoas, e a gente está nessa ansiedade muito grande de que vai sair só dia 9 ou dia 12. Então você veja como que é. Exato. Questão, né? Não, e tem uma outra, aquela questão da identificação do condutor infrator. Também é uma mudança que ocorre, é isso?
Sim, o prazo, né, passa a ser maior, mas você veja, isso ele tem também um atrelado à questão que passa a ser obrigatório o Sistema Nacional de Notificação Eletrônica. Ela também faz essa obrigação de você oferecer para o cidadão, se ele tiver interesse, que faça por meio eletrônico. E tudo isso precisa de ajustes. Né? Você vai indicar o condutor e a penalidade, o sistema. A gente tem um problema muito grande no país, que o sistema não conversa um com o outro. O estado de Minas não conversa com o de São Paulo conversa com o Rio de Janeiro, e isso prejudica o bom andamento dessas condições, por exemplo, a advertência por escrito, que vem ajudar o cidadão que cometeu um pequeno deslize, e como vai ser feito como que ele vai poder ou não ter a garantia. Então, são essas indicações, essas questões novas que vêm, que ainda não estão devidamente estabelecidas em como proceder. São tantas dúvidas que eu até estou parecendo Faustão, tentando cortar você aqui, mas mas é porque o tempo é pequeno e as dúvidas são intensas. Então, deixa eu ver se eu passo aqui também. Transferência de veículos, também tem alteração. Sim, a transferência de veículos ela passa a ser 60 dias, né? Mas o condutor, a infração de trânsito, se tentou retirar aquela penalidade e por não cumprir o prazo de 30 dias, e agora não, ela continua com a penalidade, foi um dos vetos do presidente mantido, né? Ele tem 60 dias e até teve agora uma mudança nesse procedimento, né? Que antes você preenchia o verso do CRV, do Certificado de Registro de Veículo, e agora você faz tudo isso de forma digital para os veículos adquiridos ou transferidos de propriedade a partir de do dia 4 de janeiro. Então, o procedimento, apesar de ser assim, ter sofrido uma mudança, a mudança maior que vem nele vem dentro desse processo do sistema eletrônico. Então, hoje você vai ter que solicitar para o Detran que ele emita um documento para você preencher com os dados de quem comprou o veículo e o seu, para posteriormente sair a emissão para você ir no cartório. Então, isso visa dar um pouco mais de celeridade e evitar que fiquem rodando o carro por aí sem ter feito devidamente a transferência. Então, esse é o aspecto principal que veio, assim, antes da alteração do código, e que lá no código não tinha essa previsão. Então você olha como demorou para tramitar, né, e os projetos de lei e as questões que estavam paradas no CONTRAN acabaram se chocando no interesse da mudança do CTB. Deixa eu pegar só um último questionamento, daí já vou com a doutora Marina. Uma mudança que eu percebo aqui também é na formação, ou seja, a aula noturna passa a ser obrigatória a partir de agora? Não, a aula noturna deixa de ser, deixa de ser. Isso existia, era uma reivindicação. O fim da obrigatoriedade. O que ela existia, essa obrigação, e não tem mais. O que também não tem mais aquele prazo de 15 dias que você tem que aguardar se você fosse reprovado para fazer um novo exame. Isso não tem mais também. Ele pode marcar, tão logo ele tem a possibilidade de fazer, ele poderá fazê-lo. Então são mudanças que vieram assim, era uma reivindicação antiga da categoria, né? Já tinha também a questão do simulador que foi retirado, então a gente tem aí mudanças. É isso que a gente fala, do ponto de vista da segurança, acaba misturando a segurança pública com a segurança viária. Eu, no passado, no trabalho que eu exerci para uma ONG, a gente chegou a fazer a validação de alguns simuladores à época, né? E alguns desses dispositivos, eles se aproximavam muito da realidade do dia a dia de uma rodovia, principalmente em condição de chuva ou em condição de neblina. Você tinha um pouco de percepção, não com a questão da da aquaplanagem do veículo e tudo mais, mas você tinha um pouco mais de percepção. Então a gente está abandonando em alguns aspectos, lembrando ainda que nós temos um projeto de lei que fala que você pode vir a ser habilitado sem passar por um CFC. Esse projeto de lei está tramitando no Congresso Nacional. Então você vê, a gente é um país que mata muito no trânsito, o custo social é elevado, cada morte no trânsito custa R$600 mil para a sociedade, os valores são altíssimos, né? E a gente acaba flexibilizando as regras para tornar menos problemático para o condutor, quando na verdade a gente teria que manter esse rigor até que os índices de sinistros e o número de mortos reduzissem bastante, porque ainda é muito alto. 31 mil vidas perdidas no trânsito no país é mais que a população de muitas cidades, né? Então
nesse aspecto que me preocupa muito, como já reforcei desde o início. Presidente da Comissão de Mobilidade da OAB Sorocaba, doutor Renato Campestrini, conversando com a gente sobre as mudanças no Código Brasileiro de Trânsito a partir da próxima segunda-feira. Exemplo de condutora de veículos, exemplo de motorista, está ela, nossa querida Marina, que mostra e que provou que é muito importante o Código Brasileiro de Trânsito quando manda você de volta para a escolinha. Daí você pega, aprende e não comete mais determinados equívocos. E Marina, brincadeira à parte, seus questionamentos ao doutor Campestrini. Doutor, satisfação estar aqui com você hoje nesse quadro, viu? Bom dia, Marina. Então, interessante, Oliveira, que eu sou habilitada A e B, viu? Eu piloto moto também. Ah, é? Mas graças a Deus nunca me envolvi em acidentes graves ou sérios. Isso. Doutor, me diga uma coisa, eu vou fugir um pouco da temática aí do que Oliveira já fez o tira-teima com você das questões do trânsito, né, do novo código. E você, como estudioso e também sorocabano, o que acontece em Sorocaba? Porque não é possível. O trânsito aqui, os motoristas, não sei, já tem um estudo sobre isso, porque não foge da média nacional, né? Você não fugiu nada do tema, viu, Marina? Me desculpe, você não fugiu nada do tema. É uma pergunta que todo mundo quer fazer em relação a... Porque assim, eu vejo carros novos, né, assim, os carros modernos, aí eles devem ter algum problema, porque não tem seta nesses carros, né? As pessoas não sabem usar o dispositivo. E assim, eu dirijo, né, agora não por conta da pandemia, mas até por conta da nossa profissão, né, doutora? A gente tem que ir muito a São Paulo. E lá é muito diferente, né? A gente brinca que é um trânsito caótico, de fato né? O número de veículos, lógico, 10 vezes maior que Sorocaba, mas lá você consegue ter uma mobilidade, você consegue. Em Sorocaba, Oliveira, é incrível. Você faz o contorno da ponte ali, entrou na marginal, pronto. Você já pega aquele 40 por hora na mão esquerda e parece que a coisa não flui. Existe algum estudo mesmo que é alguma coisa regional, influência do nosso tropelismo? Não é possível, porque Sorocaba tem alguma coisa. Eu vou colocar um gancho nisso, Campestrini. Isso é realidade? É lenda? Ou é o nosso sistema de trânsito que tem problemas e muitas vezes isso não vem à tona? Não, Oliveira e doutora Marina, a verdade é o seguinte, não se tem um estudo nesse sentido de dizer que determinada cidade tem um trânsito pior ou não. A gente tem estudos relacionados à sinistralidade, né? O número de acidentes registrados nas vias, o número de óbitos, né? Sorocaba, por sua conta, tem um sistema dos mais avançados de cadastro de acidentes de trânsito, o CICAT, né? Ele, para você ter uma ideia, quando surgiu o InfoSiga, o InfoSiga deixava bem aquém daquilo que o sistema de Sorocaba ofertava. A gente tem sim uma dificuldade em razão do tamanho das nossas vias, né? Sorocaba é uma cidade bem antiga, então o centro da cidade, aquelas principais vias mais antigas, ela tem uma limitação para você conseguir colocar o número de veículos que nós temos em circulação ao mesmo tempo, né? Você veja que pela ONU, para cada veículo novo colocado em circulação, o sistema viário teria que crescer 6 metros. Então, nos bons tempos de venda de veículos em Sorocaba, até antes da pandemia, um pouco mais, você teria que construir uma Nogueira Padilha por semana para acomodar esses veículos. Então, você não consegue. Diferentemente do cidadão que ele tem formas de conseguir comprar um veículo, o poder público ele não consegue aumentar o sistema viário da mesma forma, com tanta facilidade. A gente vê, sim, em Sorocaba, um trânsito um pouco mais competitivo. Eu diria que em outras localidades, a gente viaja muito para ver essas questões de trânsito, fazer auditoria para algumas empresas em relação a temas diversos relacionados ao trânsito.
até mesmo para que elas façam as suas defesas junto ao judiciário em alguns pontos, né? A minha atuação é mais na área administrativa do que propriamente judicial, né? Então, a gente nota que em Sorocaba a gente tem um pouco mais de competitividade, que a pessoa faz essa questão de estar na sua frente, às vezes é desnecessário. E se irrita, como a doutora colocou, do cidadão que está lentamente na faixa da esquerda, com a faixa da direita vazia, que poderia ajudar na fluidez, e ele fica ali. Aí quando a pessoa perde a paciência, tira para a direita para ultrapassar, ele acelera e fica bravo, e isso quando não parte até para ofensas, né? Então a gente tem essa questão da competitividade, mas não que isso seja muito diferente de outras cidades assim, que tem um trânsito com as mesmas características de vias estreitas e tudo mais. A gente nota, por exemplo, São José dos Campos, que é uma cidade do mesmo porte, frota de Sorocaba, mas o sistema viário lá é diferente, é uma cidade maior, né, em relação, mais nova, então ela tem outro viário. Ocorre que assim, a gente precisa compartilhar um pouco mais, entender que o espaço do trânsito é compartilhado, que as pessoas precisam saber que o que ela faz influencia na vida de outro. E essa questão do uso da seta, doutora, realmente, São Paulo, o pessoal lá entende, muito em razão dos motofretistas, do uso da moto, que é muito intenso em velocidade nas marginais. O que é a seta, né? Então eles usam muito para até a questão do sinistro de trânsito. Correto. Mas, assim, é uma tendência que tem que se trabalhar bastante a educação, levar informação para as pessoas, para que a gente possa fazer um trânsito melhor. Doutor Campestrini, alguma colocação final aí, Marina, rapidamente, para a gente encerrar? Não, acho que o que ele falou é realmente interessante, né? É uma cidade ainda antiga, né? Mas eu não tinha visto por essa ótica que você falou, né? De fato, essa questão da competitividade, né? Não se sabe por quê. E uma coisa que é interessante também é que eles não dão passagem. Principalmente mulher. É uma crítica que eu faço, eu sou mulher, defensora, mas mulher não dá passagem para outra mulher. É incrível isso. Homem é gentil e deixa você passar eventualmente, né, na frente. A mulher não dá, ela tem que passar na tua frente. Vai saber, né? E a gente tem uma questão também aqui que é ainda muito arraigada de que quem está no veículo automotor, eles em tese se sobrepõe ao pedestre, ao ciclista, o que não é uma verdade. O código estabelece que o maior deve cuidar do menor, o motorizado pelo não motorizado e todos pela segurança do pedestre. Então aqui às vezes você tem alguém que para o pedestre realizar a travessia e o do lado passa voando a toda velocidade, proporcionando um risco imenso de um acidente até fatal. Então a gente precisa mudar essa cultura, né? É uma coisa que não é fácil, né? Mas a gente tem fé que ainda vamos conseguir mudar isso um dia. Doutor Campestrini, foi um prazer imenso recebê-lo aqui, nos orientando sobre esse momento que o Brasil vai viver a partir de segunda com as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Creio que terá que voltar outras vezes aqui conosco, o espaço já está aberto, porque não vai ser simplesmente, ou seja, né, apesar de ricos seus comentários em 20 minutos, o suficiente para educar os nossos motoristas, e muito vamos ter que falar ao longo do período. Um abraço e um bom dia, doutor Campestrini. Obrigado, Oliveira. Obrigado, doutora Marina. Obrigado aos ouvintes e telespectadores. É uma satisfação estar aqui com vocês. Sempre que vocês precisarem, é um orgulho para a gente poder levar um pouco dessas informações. Até seria legal realmente, após a entrada em vigor, com já alguma das regulamentações por parte do CONTRAN, até para orientar, né, a sua audiência qualificada. Exato. Aqui, outras cidades que tenham interesse também, porque abrange todo mundo. Independentemente do porte da cidade, essas alterações vão se aplicar a todos. Obrigado e até a próxima oportunidade. Nós que agradecemos, doutor Renato Campestrini, presidente da Comissão de Mobilidade da OAB Sorocaba, falando sobre as mudanças do trânsito que acontecem a partir, ou seja, do Código de Trânsito Brasileiro, que acontecem a partir da próxima segunda-feira.